Jornal da Rede Alesp. E vamos aqui a mais uma entrevista no jornal, né? O jornal tá cheio de entrevistas boas, de utilidade, de interesse para a comunidade. E vamos falar agora com o médico Oswaldo Merege, que ele é vice-presidente do Sudeste da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E ele fala sobre o projeto de lei 539 de 2020, que dispõe sobre a hemodiálise em trânsito para pacientes portadores de doenças renais crônicas. Doutor Oswaldo, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso de tê-lo aqui conosco. Doutor, a gente escuta muito falar de hemodiálise, mas explica para a pessoa que está em casa, que não sabe exatamente do que se trata, como que é esse procedimento e a importância dele para um paciente. Bom, hemodiálise é um tratamento que é realizado para pacientes com insuficiência renal crônica. São pacientes que o rim não funciona, tá? Absolutamente não funciona. Uma insuficiência renal crônica avançada, e o rim é um órgão primordial para a vida. Sem funcionamento do rim, quem morre. Então, a máquina de hemodiálise, ela filtra o sangue, faz o papel que o rim deveria estar fazendo. E ela faz, as sessões de hemodiálise normalmente são realizadas 3 vezes por semana, normalmente segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Em média, tem duração de 4 horas. Então, os pacientes são dependentes da máquina, né, para viver. Eles só podem sair da máquina se eles transplantarem. Então, sim, eles têm essa dependência. 3 vezes por semana, eles têm que estar presentes no centro de hemodiálise para realizar a sua sessão. E, doutor Oswaldo, quais casos o paciente ele tem a necessidade desse tipo de tratamento? O senhor poderia elencar para o telespectador? Sim. A hemodiálise, ela ocorre, ela é necessária quando o rim funciona menos do que 10% do normal. São várias causas que podem levar a isso. As principais são diabetes e hipertensão, mas existem várias outras causas. Como nós sabemos, diabetes aqui no Brasil e mesmo fora é uma epidemia. Tem um número gigante de pessoas com diabetes. Não são todos que evoluem para perda renal, graças a Deus, mas uma parte deles perde o rim pela diabetes e pela pressão também isso acontece. Outras causas são doenças urológicas, nefrites, doenças autoimunes, tipo lúpus, também podem causar isso. Mas são vários tipos de doença renal. Mas as mais comuns são hipertensão e diabetes disparado. Doutor, durante essa pandemia, teve um aumento de procura para a hemodiálise ou deu uma parada devido às pessoas estarem com medo de procurar tratamento? Na verdade, isso não mudou nada, né? Porque a pessoa não procura por si, né? É uma pessoa que vem em segmento médico e quando a pessoa tem uma doença renal, você não necessariamente tem que fazer hemodiálise nela. Você vai seguindo, só vai fazer se a pessoa tem uma filtração menor do que 10%. No caso, sim, os pacientes que estavam em segmento com os nefrologistas foram adequadamente encaminhados, creio eu, acho que não mudou o segmento. Agora, o que aconteceu com a pandemia é que teve muita gente que teve que fazer hemodiálise por causa do Covid. Mas é outra coisa, aí é insuficiência renal aguda. São pessoas com casos graves de Covid, aqueles que vão para respirador, e a gente sabe que os que vão para o respirador, grande parte acaba precisando de hemodiálise. Grande parte dos que vão para o respirador precisam de hemodiálise. Doutor Oswaldo. Mas aí é outra coisa. E alguns deles ficam crônicos, né? Doutor Oswaldo, me tira uma curiosidade, por gentileza. O senhor falou que... Oi? O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Doutor Oswaldo, o senhor nos falou que um paciente só vai para a hemodiálise quando ele está com apenas 10% da capacidade de filtração ali do sangue, né? Para ele chegar nesses 10%, é algo gradual? É algo que o paciente ali fazendo exames rotineiros consegue ser diagnosticado?
ou chega-se muito rápido a essa capacidade de filtração de apenas 10%? A maioria dos casos é uma coisa gradual. A grande maioria dos casos é gradual. Pacientes tendo segmento médico, você consegue ver se o rim está sendo deteriorado através do exame que chama creatinina. A creatinina é um lixo do sangue que todos nós temos e ela é filtrada pelos rins. Quando o rim não está filtrando bem, ele não consegue pôr toda a creatinina para fora e ela acumula no sangue. Então, a gente tem o segmento da doença renal através desse exame que é a creatinina, além de outros. A maioria dos casos, diabetes, por exemplo, hipertensão, que são os principais, é bem gradual, bem devagar, período de anos, tá? Agora, a gente, como eu falei antes, a gente não deve confundir com a insuficiência renal aguda, que ocorre em doenças graves, que também pode ser reversível. Doutor Osvaldo? Acho que caiu. Pois não. O senhor está nos ouvindo, né? Estou ouvindo, estou te ouvindo. Estou ouvindo. Perfeito. O senhor quer concluir o raciocínio? Então, é que eu tinha falado, a maioria dos casos são pacientes com uma doença renal crônica de evolução lenta, tipo diabetes e hipertensão. Isso aí leva anos para entrar em hemodiálise. Agora, os agudos são outra categoria. Os pacientes com insuficiência renal aguda relacionados à pandemia, ao Covid, são aqueles que tinham um rim e desenvolvem uma insuficiência renal aguda por causa da Covid-19. Isso só ocorre em casos gravíssimos, aqueles que estão entubados. Doutor Osvaldo, o senhor está falando que esse paciente, o senhor até citou no começo da entrevista, ele precisa fazer hemodiálise, que é um processo que leva 4 horas, e é necessário fazer isso 3 vezes por semana. Ou seja, é um processo extremamente minucioso, né? Caso o paciente, por algum motivo, ele pare de fazer esse processo, mesmo precisando da hemodiálise, o que vai acontecer com a saúde dele em questão de dias? Ele vai deteriorar, ele vai reter líquido, né? Porque o paciente que tem uma doença renal crônica avançada, como faz hemodiálise, ele não tem a capacidade de eliminar todo o líquido do organismo, ele vai começar a inchar, ele também vai começar a reter toxinas, né? Como a gente falou, o rim elimina as impurezas do sangue, então ele vai ficar intoxicado e vai aumentar algumas substâncias que podem levar à parada cardíaca, como o potássio também. Se ficar durante um certo tempo sem fazer, é incompatível com a vida. Ele vai morrer. Ou seja, ele precisa de fazer, se ele precisa fazer a hemodiálise, ele não pode parar em momento algum. A única possibilidade dele sair da hemodiálise é realmente ele conseguir fazer um transplante de rins. Sim, é um transplante de rins ou então se ele for para outro tipo de diálise, que é a diálise peritoneal. Senão não tem, a diálise peritoneal também é trabalhosa. Essa é a opção ele fazer transplante. Isso, como eu estou falando, o paciente com uma doença renal crônica, tá? Que a gente fala estágio 5, né? Como a gente falou, com essa filtração bem diminuída. A hemodiálise é o que mantém ele vivo. E os processos de hemodiálise atualmente são bem melhores do que no passado. A gente tem tratamento para anemia, para doença óssea, as máquinas são computadorizadas. Então, a qualidade de vida dos pacientes em hemodiálise nos dias de hoje melhorou muito. Doutor Osvaldo Merege, vice-presidente do Sudeste da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Olha, prazer é meu. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de falar. Bom dia, bom trabalho, doutor.